O ex-governador Paulo Pimentel está completando 94 anos e hoje conversa aqui sobre esse percurso, essa trajetória, o governo do estado, a Câmara Federal, o trabalho empresarial na comunicação. Conta um pouco mais dessa longa trajetória de vida hoje nessa conversa. Governador, vamos lembrar que a sua vida deu uma guinada completa. O senhor se preparou para ser advogado e acabou vindo para o Paraná. O senhor morava em Avaré. Professor. Professor também. Advogado e professor. O meu sonho era ser professor de Direito Civil na Universidade de São Paulo, que era que eu tinha cursado. Durante o curso, eu já sonhava, punha como meta ocupar a cátedra de Direito Civil dessa universidade. Então, toda a minha caminhada era para ser um intelectual e professor. Mas a vida muda as coisas, né, amigo? E aí o senhor se tornou advogado e surgiu uma oportunidade de vir para o Paraná. Aí eu fui advogado 6 anos de uma empresa privada. E aí eu tive que vir, mudei de patrão. O primeiro patrão meu, todos os patrões meus eram ricos. Deixa eu te falar, só por uma brincadeira aqui. O meu primeiro patrão era o dono da Votorantim, que era o Dr. Moraes, que ele me chamava como companheiro e me estimulava a continuar na companhia. Eu deixei a companhia por um episódio dramático em que tive que pedir licença para atender o outro problema, que era um problema de família. Aí eu fui trabalhar com os Lunardelli. E o Lunardelli era um grupo que cuidava de café e tinha uma usina de açúcar no norte do Paraná. Eu me casei com uma Lunardelli e mais insistiu que eu viesse advogar para eles no interior. O interior era Paraná, Mato Grosso e Paraguai. E eu comecei a vir como advogado. Durante 2 anos, eu advoguei no norte do Paraná e em São Paulo, para o Lunardelli. E aí, de repente, numa noite, apareceu o candidato Ney Braga, lá na fazenda, lá na usina. E eu fui convocado para hospedá-lo. Fui buscar lá no local do comício, ele veio comigo, nós jantamos às 11 horas da noite, só nós dois. No dia seguinte, ele me pediu um carro e um motorista para fazer um percurso político até ele iria lá para dentro, até ia terminar nas barrancas do Rio Paraná. Isso na campanha de 60, 1960. Na campanha de 60. E o pessoal do Norte tinha o Maculan como candidato. E ele convenceu os Lunardelli e o Hermes Macedo, que era um grande empresário, um grande comerciante, para estimular a parte financeira da campanha. Conversei, e ele levou o motorista, pediu o motorista. Na volta, o motorista, se ganhar a eleição, o Ney Braga vai te levar embora. Eu não me lembrei mais disso, me esqueci. No dia de Natal, recebi uma ligação. Veio a Curitiba que o Ney Braga quer falar com você. Eu vim para Curitiba. Eu não conhecia absolutamente ninguém em Curitiba. O único personagem era o Hermes Macedo, que estava lá no norte. Mas não conhecia ninguém. Andava na rua, mas ninguém, absolutamente ninguém. E fui para o comitê do Ney Braga. Ele tinha ido para lá. E eu tive que ir para o hotel. No dia seguinte, nós fomos conversar. E ele fez o convite e eu aceitei. Eu ganhava muito bem lá. E os salários aqui, inclusive, estavam atrasados. Era pouca coisa eu recebi o secretário de Estado. E ele falou assim, eu quero que você seja secretário de Agricultura. Eu não é muito meu ramo. Meu ramo é outro, eu sou de Direito, de Finanças. Mas a agricultura não, eu quero você na agricultura. Eu vi o que você fez lá na usina de Poricatu. E eu não aceitei, ele mandou chamar os meus patrões. E os patrões me empurraram
E eu tive que aceitar ser secretário da Agricultura, contrariando todos os meus interesses, todos os meus objetivos e o pior, todos os meus sonhos. E a política, como é que foi esse primeiro contato? O senhor acabou se acostumando, certamente? Eu já entrei na Secretaria da Agricultura com o objetivo de acertar. Eu conhecia o problema dos agricultores, sabia o que faltava para eles. Hoje nós temos cooperativas, nesse tempo não existia isso. Então a Secretaria da Agricultura tem que assistir os ruralistas, né, os trabalhadores da enxada naquela época. Fui indo, no primeiro ano eu recebi o título de cidadão honorário de Curitiba. Nesta solenidade, alguém me lançou candidato a governador. Aí a mosca mordeu. Fiquei desesperado para chegar lá. Mas como? Se eu estava há pouco tempo no Paraná, um ano ou dois, só como é que eu podia ter pretensões tão elevadas, tão altas? Depois o governador também já tinha um candidato. Eu estava me opondo a um candidato do governador. O Afonso Camargo. O Afonso Camargo. Aí foi um desastre. O governador quase me largou sozinho na poeira. E eu lutei e continuei lutando. E ele não me demitiu de secretário. Chegou um ponto que apareceu um vulto na frente. Era o Bento Munhoz da Rocha na época. Pronto. Que já tinha sido governador. Agora o Ney se assustou, que assistiu a divergências tremendas. Então aí primeiro eu me senti fragilizado. O Bento tinha um nome excelente, o ex-governador, ex-ministro, considerado culto, era classificado como excelente orador. Falei, vou me enroscar aí. Não, mas eu vou enfrentar. Eu ganhei a convenção do PDC, não registrou minha candidatura. Ganhei a convenção da UDN, não registraram minha candidatura. Concorri pelo PTN e ganhei a eleição. Ganhar do Bento Munhoz da Rocha, com toda a tradição dele, é mais ou menos uma luta, seria uma luta inteiramente desigual. Eu ganhei estourado no norte do Paraná. Ganhei por 2 votos em Paranaguá, que era a cidade do meu opositor. Aí eu me valorizei, me senti forte. 37 anos eu tinha quando eu me elegi governador. Foi o fato de chegar ao governo tão jovem que pode ter levado aos desentendimentos que o senhor teve políticos que acabaram depois prejudicando até a sua carreira? Como é que o senhor vê hoje, assim, de forma mais fria? Eu tinha o maior respeito pelo governador Ney Braga. Mas ele me apoiou, tanto que eu comecei o governo com mais ou menos uns 200 e poucas pessoas indicadas por ele e pelos seus companheiros. Então, o governo foi composto para eu conviver com o Ney Braga. Mas o grande problema do mais jovem é a personalidade. Ele não me deixava tomar decisões. E eu tinha que tomar decisões contrariando a decisão dele. Houve um episódio muito importante para mim. Eu fui convidado para almoçar com o presidente da República, que era o Marechal Castelo Branco, que eu não conhecia. E ele mandou me convidar, por intermédio dos auxiliares, e eu deveria ir tal dia almoçar com ele. E fui. Só que nesse meio tempo apareceu o Ney, que era ministro. Falei, eu vou com você. Não, você não vai comigo. Se você for convidado pelo presidente, você vai lá, senta na mesa. Mas chegar comigo, você não vai. Porque me tira a personalidade. Você precisa entender que eu hoje tenho que ter personalidade. Eu sou governador do Paraná. Você não pode mandar em mim. Você pode participar do governo, mas mandar em mim você não pode, nem nas minhas decisões.
E ele ficou doente, foi nosso primeiro desentendimento. Mas eu não podia aceitar que ele fosse comigo. Seria como se fosse o afilhado com o padrinho. Eu não, eu queria ter personalidade de chefe, de comandante. Era até uma vaidade minha, aquela afirmação. Né? Daí ele, nos atretamos mais essa vez, que você já conhece, do Costa Silva. Ele me chamou com todos os atritos, que já conversamos outra vez, não vale a pena repetir. Eu fui para lá no Costa Silva, que eu não conhecia. Entrei lá no Forte Apache, eu com medo danado, porque o civil nessa época era um pouco, vivia preocupado, porque as punições, como de fato aconteceu contra mim, eram pesadas. É contra o patrimônio e contra a parte física, prender, matar. Havia esses acontecimentos ocorriam sem dúvida nenhuma naquela época. Então aí eu fui lá, quando eu entrei no gabinete do Costa Silva, ele era ministro, ele olhou para mim, eu já tinha passado pelo palácio, já tinha provocado as iras do Geisel e do general Geisel, que foi o presidente da República depois, e de um outro general chamado Coberido Couto Silva. Ele falou, você sai daqui, Paulo, vai lá falar com o Ney, ele está no Rio de Janeiro, eu quero que ele seja meu vice. E eu achei uma excelente solução. Fui atrás do Ney, ele falou, não, você tem saídas erradas, eu não quero saber disso e tal. Aí foi nomeado o Pedro Aleixo. O Costa Silva morreu, o Pedro Aleixo foi proibido de assumir porque era civil. Se o Ney Braga fosse vice, ele teria sido presidente da República. Quem estava certo era eu, apesar dele me considerar um mau político. Nunca mais nos entendemos muito bem, mas eu tenho que ressaltar que quando na minha campanha ele ajudou bastante, porque ele ficou com medo da vitória do Bento, que era o meu adversário. A comunicação, o senhor já entrou na comunicação quando chegou em Curitiba? O senhor já viu que a comunicação seria importante, ter um jornal para pensar? Não, eu vi que sem a comunicação eu não conseguiria chegar a atingir os meus sonhos. Eu vi também que a imprensa paranaense tinha certa restrição pela minha posição de alienígena. E eram tradicionais os donos dos jornais da época. E eu pensei em montar um jornal, mas achei difícil. Nunca tinha visto um jornal na minha vida, como é que eu ia montar um jornal? Até que um dia fui avisado que o Estado do Paraná e a Tribuna estavam à venda. Eu fui lá numa noite, eu comprei o jornal. Comprei sem dinheiro, sem recurso e com boa conversa. Fui buscar o dinheiro emprestado depois, no Bradesco, eu era muito amigo do Salvador Aguiar, que era o presidente do Bradesco. E ele me ajudou e eu comprei o jornal. Nunca tinha visto na minha vida uma rotativa. Naquele tempo era feita a gravação em chumbo, preparação das... E era uma rotativa alemã de três rolos, só 3. E comprei um jornal. Quando eu soube que o prédio era da própria empresa que eu tinha comprado, eu me surpreendi, porque eu avaliei o jornal só pelo valor da maquinária, né? Não imaginava o prédio. Aí começou a minha vida de homem da comunicação. Aí que veio a rádio, o Guaracá na época, não, e mais tarde a televisão? Começou pela TV Iguaçu. Eu era secretário da Agricultura e saiu no jornal, no Diário Oficial, o edital, depois um canal de Curitiba, canal 4 de Curitiba. Eu vi no Diário Oficial. Corri atrás do Ítalo Conte, que era o general, falei, vamos fazer uma sociedade para nós ganharmos esse canal. Fomos e tal, e o Ítalo acertou, ficou meu sócio,
Depois eu comprei a parte dele. Depois nós montamos aí a TV, ganhei a concorrência e montamos a TV Iguaçu. Nesse tempo os equipamentos eram Marconi. Nós fomos comprar na Inglaterra, um capricho danado. E fomos crescendo. Aí saiu o edital da TV Tibagi, isso já era governador. Ninguém lia na época Diário Oficial. Aí tinha a cobertura do Paraná, a partir também de retransmissoras, foi ganhando força. E aí eu comprei a TV, aí recebi a TV Tibagi. Pô, comprei a TV Coroados de Londrina. Aí que eu pisei no pé dos milicos, né? Aí eles quiseram me pegar. E a primeira briga minha foi a TV Coroados, que eu vendi, não me pagaram, um diabo danado. Ou forçaram o senhor a vender a televisão? Forçaram o senhor a vender a de Londrina, Coroados? Uma reunião com o presidente da República, o João Batista de Figueiredo. Ele forçou a vender a televisão Coroados, que não tinha nem programação, né? E daí tomaram. Como é que tomaram a Rede Globo? Lembrando que a TV Iguaçu aqui retransmitia a TV Globo nos anos 70 e o senhor perdeu. Houve a transferência para o então Canal mesmo. 12, hoje RPC. Isso mesmo. Mas é por que eles resolveram me cortar? Né? Porque o Afonso foi ao presidente Geisel e convenceu que eu seria dono do Paraná, se continuasse naquela caminhada. Eu não teria que ficaria dono do Paraná, mas que estaria numa outra posição financeira, muito melhor do que a que eu tenho hoje, isso é verdade. Mas eles começaram pela Rádio Iguaçu. Numa noite, nós recebemos uma notícia. Às 6 horas da manhã, nós fomos para lá, para o transmissor, assistir o corte. Eles fecharam a TV Iguaçu no ar. A Rádio Iguaçu no ar. A Rádio Iguaçu no ar. A eleição como deputado federal deu novamente uma valorização do seu nome em Brasília. Eu fui para a Comissão de Justiça. Como você sabe, a Comissão de Justiça é o órgão principal, é a cabeça do Poder Legislativo, né? E eu fui, e todos os pareceres contrários, aqueles que eram contra o governo, funcionários desse setor do Poder Legislativo, me procuravam e eu assinava. Mas eu tinha um prazer enorme em dar cacete no governo. Até que um dia um cidadão chamado Antônio Carlos Magalhães, que foi governador da Bahia, ministro das Comunicações, me telefonou, eu era deputado. O presidente quer falar com você hoje. Mas eu não tenho nada a falar com o presidente. Vai falar com o presidente, o João Figueiredo. Pela primeira vez na vida, eu fui recebido por um presidente sem a majestade do cargo. Ele me recebeu falando no telefone. Falou, Paulo, o que há com você? Que você é tão contra nós. Não, eu não sou contra vocês. Vocês que querem me liquidar. E eu estou lutando para sobreviver. E eu tenho contas bancárias fechadas, eu tenho todas as punições imagináveis do poder Executivo brasileiro eu recebi. Então agora eu vou ser contra. Daí ele mandou abrir minhas contas, me procurou, convidou para almoçar, tal, e começou uma nova fase da minha vida. O senhor então ainda cuida das fazendas e também da área imobiliária, dos imóveis? Nós temos também uma empresa construtora. Nós estamos reformando, vamos reformar esse prédio que agora nos sobrou aí, que foi da TV da Iguaçu. Então hoje eu tenho 6 prédios alugados, 1 desalugado, 5 prédios alugados, e administro uma área muito boa, na melhor posição no estado, que é o norte do Paraná, região de Alvorada, Buricatu, Florestópolis e Centenário. Tenho algumas propriedades agrícolas, bem organizadas, tudo no mais perfeita tecnologia
que você imaginar. Aprendo com aqueles que vão aos Estados Unidos, vão lá absorver os conhecimentos americanos. E a nossa produção de soja, por exemplo, tem a mesma produtividade que existe nos Estados Unidos, e em São Paulo, em Belo Horizonte. O senhor supervisiona ainda esse trabalho todo? Trabalho de produção agrícola, a área imobiliária, eu planto soja, acompanha? Eu planto soja, planto cana-de-açúcar, que estou lá na usina, planto milho e tenho uma pequena porção de gado, apenas por questão de tradição, mas sem grande resultado financeiro. Então, o que eu ganho hoje dá e sobra pelo meu custo de vida. Então, estou muito bem, estou muito satisfeito. Deus me ajudou, Ele me dá a saúde. Talvez, de repente, Ele queira me dar uma pancada, mas não vejo perspectiva. Acho que eu vou virar uns 100 anos mesmo, viu, meu amigo? Eu acho que eu vou. Eu estou com 94 anos, você vê. Se você analisar, eu só tenho puxando a perna esquerda. O resto está em excelente condição. E o senhor teve Covid, né? Perdeu a esposa e foi para a cama do hospital, lá entubado? Foi, mas veja só que coisa terrível. De repente, eu fui para o hospital, disse, não, você estou com a garganta meio ruim. Já não saí do hospital. De repente me avisaram que a minha mulher também pegou o Covid-19 aí e foi para o hospital, mas eu não a vi. Ela ficou do meu lado e eu não vi. Ela morreu do meu lado e eu só tive conhecimento da morte dela 30 dias depois, quando eu saí da UTI. Mas eu não sinto nada trágico, porque eu acredito em Deus, acredito na outra vida, sou religioso, dizendo, e se não houver assim, você não tiver uma bagagem espiritual, se você não sonhar com o reencontro, eu, minha mulher e tudo, você passa a ser um cara sem expressão. Você tem que ser, é uma vida. Não é esta só, que dizem os religiosos, mas se confirma, né? Quase com certa. A vida é esta e mais aquela. E nessa altura, como é que o senhor avalia a sua trajetória de vida, né? Com relação a realizações, mas principalmente a questão íntima de autoavaliação do que pôde realizar, do que pôde ser nesse mundo? Eu fiz o que pude. Podia ter feito mais, dado os erros normais na vida de todos nós. Eu errei muito, tive defeitos assim, até imperdoáveis. Também tive as minhas simpatias, as minhas antipatias, e fui dando trombada com a vida e a vida me ajudando. Estou aqui, vivo, disposto, não estou forte, porque 94 não é uma bagagem, é um peso para se carregar. Mas eu estou firme, viu? Eu vou longe ainda. Deus pode me dar Deus, não acredito que Ele me tire a vida tão cedo. Sabe por quê? Porque Ele me deu saúde para eu ficar. Eu hoje faço exame de tudo quanto é jeito, estou bom. Então, e os netos, como é que é ser o mentor? O senhor tem um que já é vice-prefeito de Curitiba e tem outro que é presidente da Copel. Os dois têm potencial político pela formação que tiveram, né? Pelo que estão demonstrando. O senhor vê isso como uma realização também, essa continuidade? Sim, eu criei esses meninos, mandei eles estudarem fora. O Eduardo foi para Nova Zelândia, morou 1 ano lá, em família, morou bem, para aprender bem o inglês, aprendeu, ele fala bem inglês. E o Daniel foi para a Suíça, num colégio inglês, está aí tudo por minha conta. E eu que os criei, eles estão aí trabalhando, mudando, e eu quero que eles não titubeiem. Ser absolutamente correto, honesto, qualidade que não pode ser
dispensada nenhum homem público. Não pode. Tem que ser. Não pode, o dinheiro do povo é sagrado. Você já ganha, o ocupante do cargo público ganha para isso. Pode até pedir aumento. Só não pode fazer orçamento secreto. Convenhamos, isso é um absurdo. Bem, muito obrigado. Muito obrigado, Você é um grande sujeito, um grande repórter. Foi sempre um grande homem. Acredito que os meus conselhos para você sejam desnecessários. Muito obrigado pela conversa com a gente aqui. Você acompanhou uma entrevista com o ex-governador Paulo Pimentel, relembrando vários momentos de sua carreira política. Muito obrigado por ficar ligado aqui na Band.